Muito bem, você estava falando sobre a Véssia, o fogo, focos, então compartilhe com as pessoas que talvez estejam acompanhando ou ao vivo aqui com a gente, ou a gravação e nunca tenham ouvido falar sobre a palavra focalizador. Então, quem é o focalizador, o que que é um focalizador, e aproveitar também com mais uma conexão, já que você citou aí em relação ao movimento em si, quais são os elementos essenciais ou interessantes para ao se compartilharam uma dança circular. E que eu acho que isso vai ser uma coisa bem, bem interessante para quem também está acompanhando já há muito tempo também são e estão entendendo pela primeira vez também as danças circulares. Então, quando a gente fala focalizador, é essa pessoa que vai passar uma dança para você, para o grupo. O nome poderia ser professor, porque ele está professando uma coisa que ele sabe? Poderia. Poderia ser um líder, ele está liderando? Poderia. Poderia ser um facilitador, porque ele está facilitando aquela dança? Poderia também. Mas honrando o termo focalizador, ele vem justamente de Findhorn, onde as pessoas que ministram várias atividades lá não tem só danças, Findhorn tem uma infinidade de cursos, de propostas, de atividades culturais, e cada um que oferece o seu dom é chamado de focalizador. Focalizador vem justamente da palavra foco. Antes de eu entrar mais no foco, ou seja, se nesse momento, esse termo focalizador é aquele que tem o foco, é de onde parte a orientação daquela fala naquele momento. Isso te coloca em outro lugar que é diferente do professor, que é outro lugar diferente do líder, que é aquele que sabe e que naquele momento está professando ou está na liderança. Ele está. Porém, esse nome nos lembra que naquele momento você está focando, mas do seu lado, se tem, por exemplo, uma cozinheira e é para falar sobre como fazer quindim, eu não sei nada, o foco acabou em mim. E se a palavra for quindim, o foco é ali. Ou se a palavra for uma palestra sobre questões médicas e tem uma enfermeira, o foco é ali. Então, ele lembra de uma ideia de horizontalidade. Escuta, você que está passando a dança, você só tem um foco agora. Esse foco passa para qualquer um em qualquer momento. Como vai para outro focalizador, outra pessoa querida que vai passar uma dança. Então, ele lembra essa ideia de horizontalidade. A palavra foco, do latim focus, tem a mesma raiz da palavra fogo. Como eu falei para vocês, o fogo é algo primordial. Vamos lembrar que os humanos ganharam uma evolução gigantesca com a chegada do fogo. A partir primeiramente, um fogo esporádico, acerca, né, um período muito antigo, o fogo era esporádico quando acontecia, depois ele passa a dominar. Ele passa a ampliar a sua capacidade de alimentação. Ele passa a minimizar a infecção por bactérias. Ele passa a ter a possibilidade de se proteger dos animais. Imagine você que uma mulher é uma presa frágil. Uma mulher sozinha é uma presa frágil para poder ser dizimada na floresta. Uma mulher que sabe fazer fogo pode botar fogo numa floresta. Isso dá um poder muito grande. A relação fogo e poder é expressa, por exemplo, no mito de Prometeu, mas eu não vou me estender aqui muito nesse sentido. Mas só para dizer para vocês que é muito importante essa relação com o focus. Ser focalizador, apesar de trazer essa horizontalidade que eu estou dizendo, coloca em seus ombros uma grande responsabilidade. Coloque em seus ombros uma grande responsabilidade. Por isso que eu falo da necessidade de aprofundamento, para você ter a maior leitura possível e trazer a melhor provocação possível para o seu grupo. Para que seu grupo se sinta estimulado, ir em busca daquilo que você falou, ou em busca dos seus canais de pesquisa. Ele sempre vai completar com ele mesmo.
O que você fala, focalizador, é uma coisa, e o que as pessoas entendem é aquela coisa com menos algo, com mais algo, porque completa. Então, a sua formação enquanto focalizador é extremamente importante. Outras divindades vinculadas à questão do fogo, como eu falei, era a Véstia. Véstia, que era uma das deusas virgens, já falei aqui porque dessa questão da virgindade, é aquilo que não pode ser profanado, e além dessa questão do poder que eu estou trazendo para o fogo, porque ele trouxe muitas transformações para o homem, que o homem que trazia, mexia com fogo, não deixia de ser um focalizador de uma outra forma, tá bom? Além dessa questão, o fogo representa a candura do lar. Véstia era responsável pelo fogo do lar, pela lareira. E na Grécia, por exemplo, se uma mulher casava, ela tinha que ir para casa do esposo. E a sua mãe agora quase seria a mãe do esposo, né? Tudo que ela passaria a viver seria na casa do esposo. Ela teria, porém, o seu fogãozinho e levaria a chama da casa da mãe. Essa tradição matriarcal se preservou. A brasa seria levada da casa da mãe, para chegar lá e começar o seu trabalho com a guarda do fogo, que não seria apagado, estava sempre preservado, ou essa mulher saberia acioná-lo. Quando eu falo dessa mulher acionar, não pense só no feminino, na questão mulher-gênero, mas no feminino sensibilidade, para poder manter esse fogo. Se eu estou falando do fogo enquanto poder, aqui eu estou falando do fogo enquanto acolhimento, enquanto útero, enquanto aquilo que propicia o calor necessário para o nascimento de algo. Para o nascimento de algo. Então, nesse aspecto focalizador, é muito importante que você tenha as duas possibilidades. E para isso é necessário que você cuide do espaço que você vai trabalhar. Está limpo? Está nivelado esse espaço? Você cuidou do som? Testou antes? Porque quando a gente não testa antes, dá aquela parada, e essa parada quebra, muitas vezes, todo um contexto que estava sendo trabalhado. Cuidou do som? E como você está passando essa dança? É um tom de voz audível para que todos possam perceber? As palavras estão sendo bem articuladas? Eu estou falando do meu olhar, do meu ponto de vista. Qualquer um pode estar dança. Mas cuide um pouquinho disso, porque você pode estar dança falando assim. E a pessoa pensa que a pessoa está entendendo, mas ela é difícil de entender. Né? Então, procura as possibilidades e um caminho para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa aprende duas danças e já quer levar essa dança. Mas cuida de alguns aspectos, porque você está cuidando de um todo. Você está cuidando do fogo poder e do fogo lar. Então, é importante que a gente tenha um cuidado para ser focalizador. É bom fazer curso, é maravilhoso, porque te oferece uma ampla carga de elementos. Mas, ainda que você não faça, observe os cuidados necessários, né? Tente trazer esses elementos e, acima de tudo, trazer você, aquilo que você é, o melhor que você tem. É isso que vai ficar. No fundo, é isso que vai ficar. Muito bem, muito bom também você falar da história que vem de Findor. Recentemente também a gente recebeu aqui no programa o Fábio Broto falando sobre pedagogia da cooperação. Querido Fábio. E que para quem não conhece, depois vai aqui no canal e procura Fábio Broto, que também tem muita conexão. E também nos jogos, né, nos jogos cooperativos e na pedagogia da cooperação, se utiliza a palavra focalizador também nessa inspiração lá de Findor.